Disseram que o Domo de Ferro era invencível. Na noite passada ele não foi. Em um único ataque antes do amanhecer, que durou menos de 6 horas, mais de 1.000 foguetes, mísseis e drones kamikaze cruzaram para o território israelense na operação militar não estatal mais coordenada da história moderna. Não foi uma provocação, nem um tiro de alerta. Foi um comprometimento operacional total, preparado durante anos e executado com uma precisão que deixou a mais sofisticada rede de defesa aérea de Israel matematicamente sobrecarregada. E o mundo não voltará a ser o que era antes. O que de fato aconteceu? Por volta das 3 horas da manhã, os operadores de radar israelenses observaram algo para o qual nenhuma simulação de treinamento os havia preparado completamente. Não uma onda, nem duas. 3. A primeira onda era de foguetes mais antigos e baratos, Grad e Katyusha, não enviados para destruir nada, enviados para exaurir tudo. Cada bateria de interceptadores foi acionada, cada sistema de radar engajado, cada centro de comando inundado com demandas de rastreamento simultâneas. O estoque finito de interceptadores, Tamir do Domo de Ferro, começou a se esgotar em tempo real, exatamente como os planejadores da operação haviam projetado. Enquanto essas baterias recarregavam, a segunda onda já estava no ar. Foguetes de médio alcance, com ogivas maiores, visando corredores populacionais em Haifa, na área metropolitana de Tel Aviv e nas cidades costeiras do norte. Não aleatoriamente, mas contra pontos de mira específicos, selecionados através de meses de preparação de inteligência de campo de batalha. O tipo de mira que não acontece com armas improvisadas. O tipo que requer mapas, coordenadas e memória institucional. Então veio a terceira onda, e foi aqui que a narrativa de que o Hezbollah é simplesmente um grupo terrorista com foguetes desmoronou permanentemente. Mísseis balísticos de precisão, carregando tecnologia secreta iraniana de navegação e terminal, atingiram aeródromos militares, instalações de radar, infraestrutura portuária e usinas de geração de energia com um erro circular provável medido em metros, não em centenas de metros. Metros. Entrelaçadas a eles, voando baixo e devagar por pontos cegos de radar e lacunas de cobertura que a geometria de qualquer sistema defensivo finito inevitavelmente cria, estavam munições de espera, drones kamikaze que não perseguiam os alvos que o Domo de Ferro estava defendendo. Eles encontraram os espaços entre as defesas. O efeito combinado não foi sorte, foi engenharia de sistemas aplicada à guerra. As baterias do Domo de Ferro no norte atingiram a exaustão de seus estoques. Durante a janela de recarga, minutos longos, mas minutos que importam, suas zonas de cobertura ficaram desprotegidas. O sistema David's Sling processava sua própria fila de ameaças balísticas de longo alcance simultaneamente. O sistema Arrow estava engajado no nível mais alto. Cada camada do mais sofisticado sistema de defesa de mísseis em camadas fora dos Estados Unidos estava fazendo precisamente o que foi projetado para fazer, e ainda assim, o volume excedeu a capacidade de processamento. Foguetes atingiram o solo. Incêndios queimaram em Haifa. Impactos foram registrados em várias cidades simultaneamente. Imagens de satélite confirmaram o que nenhuma declaração oficial ainda reconheceu plenamente. Não foi uma penetração marginal. Foi uma penetração substancial de uma arquitetura defensiva que a comunidade estratégica ocidental havia tratado funcionalmente como um teto para o que atores não estatais poderiam alcançar. Esse teto não existe mais. 15 anos em preparação. Aqui está o que a cobertura de notícias de última hora não terá tempo para explicar, e o que você precisa entender para dar sentido a tudo o que se segue. Isso não aconteceu na noite passada. Foi decidido em 2006. Após a Guerra do Líbano, os planejadores estratégicos do Irã conduziram uma avaliação sistemática pós-ação do desempenho militar do Hezbollah. Eles dispararam 4.000 foguetes em 34 dias. Israel absorveu o ataque e emergiu funcionalmente intacto. A conclusão tirada em Teherã foi precisa. Volume sem precisão produz ruído, não efeito estratégico. A próxima campanha exigiria algo categoricamente diferente. O que se seguiu foi o mais consequente programa de investimento militar assimétrico das últimas 2 décadas, conduzido sob sanções, sob vigilância, sob centenas de ataques aéreos de interdição israelenses contra comboios de armas na Síria e diante da constante desconsideração do Ocidente. A resposta do Irã a essa campanha de interdição foi o movimento que mudou tudo. Em vez de enviar sistemas de armas completos,
transferências que poderiam ser rastreadas, alvejadas e destruídas em trânsito, o Irã transferiu capacidade de fabricação, componentes de orientação de precisão, tecnologia de produção, treinamento técnico incorporado em território libanês, disperso, oculto, não dependente de linhas de abastecimento vulneráveis que o poder aéreo israelense pudesse interceptar. O resultado foi uma capacidade de produção quase nativa já dentro do Líbano, antes que qualquer ataque pudesse alcançá-la. A família de mísseis FAT-110 e suas variantes sucessivas tornaram-se a espinha dorsal de precisão do que foi ativado na noite passada. Mísseis balísticos genuínos com orientação derivada do Irã, capazes de atingir um edifício específico com uma confiabilidade que reconfigura todos os cálculos anteriores sobre o que o Hezbollah pode e não pode fazer à infraestrutura israelense. Juntamente com o programa de mísseis, o Irã construiu uma força de drones refinada em múltiplos teatros de operações: Iêmen, Iraque, Síria, onde sistemas de design iraniano foram testados contra contramedidas defensivas reais em combate real, gerando dados de desempenho reais a cada confronto. Na noite passada, essas plataformas não eram experimentais, elas estavam operacionalmente maduras. Abaixo de tudo isso, literalmente, está uma das mais extensas redes de infraestrutura militar subterrânea já construídas por um ator não estatal. Posições de lançamento, armazenamento de armas, centros de comando, centros logísticos, fortificados, dispersos e construídos para sobreviver exatamente ao tipo de campanha aérea israelense que vem ocorrendo há anos. E através de tudo isso, os assassinatos de comandantes iranianos, os ataques cibernéticos a instalações nucleares, as campanhas de desestabilização da moeda, 4 décadas de sanções abrangentes, a estrutura institucional se manteve. O que foi ativado na noite passada não foi um sistema de armas, foi uma organização. O problema da Casa Branca. Nas horas que se seguiram, a imagem que definirá este momento politicamente não foram os incêndios sobre Haifa, foi o silêncio de Washington. Uma administração que havia apostado publicamente sua credibilidade regional na restauração da dissuasão, que havia emitido avisos específicos sobre as consequências de um erro de cálculo iraniano com a confiança de uma potência acostumada a ter esses avisos obedecidos, assistiu em tempo real enquanto esses avisos eram operacionalmente ignorados em uma escala que nenhuma linguagem diplomática pode reconfigurar. Os Estados Unidos possuem uma capacidade militar formidável. Isso não está em questão. O que está em questão, e o que todo planejador estratégico americano considera como cenário principal quando uma escalada iraniana está sobre a mesa, é o cálculo de Hormuz. O Irã passou décadas construindo e posicionando uma arquitetura de negação de área marítima projetada especificamente para ameaçar o trânsito de petróleo através do ponto de estrangulamento crítico do Golfo Pérsico. Mísseis balísticos antinávio, baterias de mísseis de cruzeiro ao longo da costa iraniana, forças submarinas, enxames de ataque rápido, capacidades de minagem naval. Um ataque militar americano sério ao Irã, que provocasse uma resposta genuína em Hormuz, transmitiria um choque no preço da energia pela economia global em questão de dias, com consequências políticas imediatas no nível do consumidor, no nível do mercado financeiro e no nível de aprovação interna para qualquer governo cuja marca política esteja ligada às condições econômicas. Isso não é análise, é aritmética, e o Irã fez essa aritmética antes de autorizar a operação da noite passada. O julgamento feito em Teherã de que as restrições de resposta americanas eram suficientes para fazer com que os benefícios estratégicos da operação excedessem seus custos provou-se, no curto prazo, correto. E cada hora que passa sem uma resposta americana fundamentalmente diferente aprofunda a lição estratégica que está sendo aprendida em todas as capitais que estão observando, porque todas elas estão observando. Em Moscou, o silêncio é confortável. As capacidades iranianas, baseadas em parte em fundamentos técnicos russos, estão demonstrando eficácia operacional. A atenção e o capital político americanos estão sendo consumidos. Os interesses russos estão sendo atendidos sem ação russa. O Kremlin não precisa se mover, o tabuleiro está se movendo para eles. Em Pequim, o cálculo é de mais longo prazo. A instabilidade de curto prazo nos corredores de energia é um custo real, mas a consequência de médio prazo, a erosão visível da credibilidade estratégica americana em uma região que a China vem cortejando sistematicamente através da infraestrutura da nova Rota da Seda,
através da reaproximação saudita-iraniana de 2023 que mediou, através da expansão das relações econômicas no Golfo, essa consequência representa um posicionamento estratégico que nenhuma iniciativa diplomática bilateral americana poderia ter evitado com tanta eficiência. E em todo o chamado Sul Global, a maioria dos estados do mundo, a maioria da população mundial, um tipo diferente de lição está sendo absorvida. A demonstração de que um ator não ocidental, fortemente sancionado e repetidamente atacado, pode desenvolver e empregar capacidade militar que impõe custos reais ao exército mais sofisticado da região, apoiado pelo Ocidente, carrega uma ressonância em um contexto moldado pelo colonialismo e por demandas de soberania que a comunidade estratégica ocidental consistentemente subestima. A disputa mais profunda, se despirmos os inventários de armas e o xadrez geopolítico, o que resta é uma pergunta que nenhum sistema de mísseis responde. Quem consegue absorver mais? O Irã está sob uma guerra econômica abrangente há mais de 4 décadas. Restrições à importação de medicamentos, desestabilização da moeda, cientistas assassinados, instalações nucleares atacadas, comandantes militares mortos e a estrutura institucional não se quebrou. Ela se adaptou, se nacionalizou e finalmente produziu a capacidade operacional que foi ativada na noite passada. Essa resistência não é fabricada por atores externos. Ela emerge de uma genuína convicção nacional, internamente contestada em suas expressões políticas, como todos os nacionalismos reais são, de que a soberania estratégica vale qualquer custo que sua defesa exija. O modelo de segurança de Israel opera sob uma premissa diferente. O contrato social que o sustenta depende de uma promessa específica de que a capacidade do Estado protegerá a vida civil o suficiente para justificar os custos econômicos, demográficos, psicológicos que sua manutenção exige. Quando 1000 foguetes penetram a arquitetura defensiva em um único dia, quando famílias em Tel Aviv passam horas em abrigos enquanto impactos são registrados em seus bairros, quando a segurança psicológica que o Domo de Ferro foi projetado especificamente para fornecer se evapora sob pressão operacional, esse contrato fica sob estresse de maneiras que nenhuma coletiva de imprensa repara. A pergunta que agora está sendo feita nos lares e instituições israelenses é: a trajetória atual é sustentável? Não é uma questão militar. É uma questão política, e os planejadores operacionais do Hezbollah sabem disso. Eles não estão tentando derrotar Israel no sentido militar convencional. Eles estão tentando tornar a política de segurança de Israel cara o suficiente em recursos, em prestígio internacional, em coesão interna, no bem-estar psicológico da população civil, para que o sistema político seja eventualmente forçado a buscar um acordo. É uma estratégia com precedentes históricos. Não há garantia de que terá sucesso, mas está sendo executada com crescente sofisticação e crescente efeito operacional. O que vem a seguir? Os incêndios eventualmente cessarão. Os interceptadores eventualmente se silenciarão. A máquina diplomática produzirá os comunicados e as estruturas que permitem que as partes se afastem da beira do abismo imediato. Esse é o padrão de conflitos deste tipo, não porque as causas subjacentes sejam resolvidas, mas porque os custos da continuação eventualmente produzem as condições mínimas necessárias para uma pausa. Mas quando esses incêndios se apagarem, a paisagem que eles iluminam não retornará ao que era. A ordem regional liderada pelos americanos no Oriente Médio foi construída sobre 3 fundamentos: o domínio militar incontestável das forças americanas e equipadas pelos americanos em confronto direto, a integração dos fluxos de energia regionais em um sistema denominado em dólar, que deu a Washington uma alavancagem estrutural sobre produtores e consumidores, e a rede de relações bilaterais e garantias de segurança que traduzia o poder americano em resultados políticos no terreno. Todos os 3 estão sob estresse simultâneo, e a noite passada acelerou esse estresse a um ponto que analistas sérios estão começando a descrever com uma palavra que Washington resistiu por anos: irreversibilidade. Os 1000 foguetes disparados sobre o território israelense por uma força que o Irã construiu, financiou, treinou e ativou não foram apenas um evento militar. Foram uma prova de conceito, transmitida ao vivo e em tempo real para cada governo, cada estabelecimento militar, cada ator não estatal no sistema global que tem observado e se perguntado se a ordem liderada pelos americanos é tão durável quanto seus arquitetos insistiram. A resposta transmitida na noite passada não foi tranquilizadora.
O que as antigas estruturas de dissuasão, construídas ao longo de meio século, foram projetadas para prevenir, agora aconteceu na frente de todas as audiências simultaneamente. E a lição que está sendo absorvida não é primariamente sobre foguetes e interceptadores. É sobre paciência estratégica, sobre investimento assimétrico, sobre o abismo entre a superioridade tecnológica e a profundidade de propósito que sustenta uma força através de décadas de pressão, assassinato e guerra econômica, sem se quebrar. Essa lição não expira quando o cessar-fogo chegar.